Hoje eu não vou falar do ministro de Portos e Aeroportos, vamos falar do que o ministro do Turismo falou sobre passagens aéreas, o ministro do Turismo. Vamos lá. Ele falou que o preço das passagens é entrave ao desenvolvimento do turismo no Brasil. Olha só que maravilha, aqui temos um Sherlock Holmes aqui. Apontando o preço das passagens aéreas e a tímida divulgação de destinos nacionais como entraves ao desenvolvimento do turismo no Brasil. Sabino disse que o Ministério estuda, junto com as companhias aéreas, formas de ampliar o número de frequência de voos para destinos nacionais com preços mais baixos. Deixa eu explicar uma coisa para o ministro. As companhias aéreas, assim, elas são privadas, eles querem abrir mais destinos, tal, eles querem ganhar dinheiro, né? Então, tudo depende da demanda. Garanto que, por exemplo, se tivesse mais demanda para, sei lá, Mossoró, no Rio Grande do Norte, alguma companhia aérea já estaria lá fazendo esse voo, tá? Isso é super normal, ministro. E mais uma vez, governo querendo interferir no preço de passagem. Gente, repetindo, o governo não pode definir preço de passagem. Por que eles não se preocupam em investigar esse cartel que eu já mostrei aqui, ó, N vezes os preços iguais a maioria das rotas, principalmente as filé mignon, que é Congonhas-Porto Alegre, Congonhas-Rio, Congonhas-Brasília. Por que não se preocupam com isso? Então, pede uma investigação disso aí, não se preocupa em querer determinar o preço para algumas rotas. Vai atrás do cartel, governo. E ele fala mais, é claro, né? O brasileiro não conhece o Brasil. O país tem uma média de 100 a 120 milhões de viagens internas por ano, mas há quem viaje 2 ou mais vezes por ano no Brasil. Normal, né? Até eu viajo mais de uma vez por ano no Brasil. Isso em um universo de 200 milhões de brasileiros, de habitantes no caso. Os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes e lá são cerca de 750 milhões de viagens. É como se cada americano viajasse 2 vezes por ano dentro do Brasil, do país. No Brasil é só metade que viaja. Vamos lá. A conta dele é o seguinte: tem 200 milhões de pessoas no Brasil, se viajam 100, é metade dos brasileiros que viajam. 100 milhões. Ao mesmo tempo que a ministra Marina Silva falou que tem 120 milhões de brasileiros, já o ministro fala que tem 100 milhões de brasileiros que viajam. Ele não falou exatamente isso, mas deu a entender, né? E aí vai querer comparar a economia, a aviação brasileira com a americana. Gente, você tem ideia de quantos aeroportos comerciais tem nos Estados Unidos? Vocês têm ideia quantas companhias aéreas tem? Especialmente low cost? Low fare? Tem. Não dá para comparar, não inventa, ministro. Vamos para mais que ele falou mais asneira. Agora quem falou foi o deputado Bacelar, do PV da Bahia. Destacou que 230 milhões de chineses viajaram no país no dia 1º de maio e defendeu incentivos ao turismo interregional. Não podemos chegar a esse número? Claro, deputado. Mas por que não incentivar o turismo interregional? O morador da Paraíba ou de Sergipe ir à Bahia e vice-versa. Agora vem o deputado e fala, vamos comparar com a China, né? Afinal de contas... Ai, bicho. Ai, cara. Eu não entendo quando a pessoa não tem conhecimento nenhum da área, assim, no mínimo, sei lá, até falta de bom senso, né? Vai querer comparar uns assuntos desses. Ai, quem já foi pra China? Eu já fui pra China, tá? Eu sei como é que sou... Primeiro, a China é grande pra pôr, tá? Eu vou te explicar isso, deputado. A China é grande pra pôr. Ou eles usam trem-bala, ou nas regiões que eles não têm essa capacidade de usar o trem-bala, eles usam trem lento, que é um meio de transporte. Eu já fiz viagem de 24 horas de trem lá na China. Peguei avião na China porque você vai fazer uma distância que levaria 40 horas de ônibus, você faz em 2 horas de avião. Então tem esse detalhezinho também. Aqui no Brasil tem isso? Tem, mas aí é a mesma coisa, economia... prioridades do governo. E olha que a gente tá falando de um regime comunista na China, tá? Não é muito diferente do que atualmente está vivendo o Brasil, mas enfim, nem vamos entrar nesses detalhes. Vamos voltar ao que o outro ministro lá, o outro jumento falou agora. Mais um pouquinho aqui, a sessão jumentícia. Tasso Sabino argumentou que uma das medidas que pode ter impacto no preço das passagens aéreas é tornar o país autossuficiente em querosene de aviação. Ele informou que o Brasil já produz 85% do combustível consumido, que representa cerca de 40% do preço da passagem. Mas ele não falou que nós vamos diminuir os impostos para vocês pagarem menos impostos para ficar legal para vocês. Aí o ministro não quer, né? Porque afinal de contas, menos imposto, menos arrecadação. Aí o ministro Tachad não vai gostar dessa história, né? Imposto para quê? Agora vem um negócio que você vai ficar, putz,
Nós estamos pedindo que as companhias aéreas abram o algoritmo que estabelece o cálculo das passagens para que possamos apresentar ao governo uma garantia de que sermos autossuficientes em querosene, além de nos dar autonomia e independência, poderia também fazer com que o preço da passagem aérea baixe no Brasil, disse o ministro. É isso que você ouviu, tá? Ele só quer o algoritmo das companhias aéreas. O que é o algoritmo? Tá? Uma coisa que surgiu aí nos últimos 20, 30 anos. Sabe quando você vai pesquisar uma passagem num dia e no outro dia ela está mais cara? Então, além da demanda, que mais pessoas estão comprando, caso muitas pessoas estão pesquisando, mas não comprando, por exemplo, estou pesquisando muitas passagens, tem várias pessoas pesquisando passagem de Salvador para o Rio, e hoje está 500. Se muitas pessoas pesquisarem esse mesmo trecho, amanhã já pode estar 600. Isso não significa que as pessoas compraram, mas o algoritmo entende que como a demanda está maior, o preço vai aumentar, porque as companhias querem ganhar mais dinheiro. Eu acho que ninguém está errado em querer ganhar mais dinheiro, né? O que está errado é o que as companhias aéreas fazem, que é explorar, assim, algumas rotas já. São Paulo, Curitiba, R$2.000, São Paulo, Rio, R$3.000, uma ponte aérea. Isso é um negócio bizarro. Mas ele só quer o segredo das companhias aéreas, só isso. Não dá para entender o que seu governo pensa. Vamos lá, ele quer definir. Basicamente, o que ele quer? Ele quer definir o preço de algumas passagens, ele quer o algoritmo para entender o que pode fazer, mas ele não pensa, claro, em baixar o imposto do querosene de aviação, né? Sabe por quê? Pesquisa aí voo internacional, é muito mais barato. Sei lá, um voo de 2 horas para a Argentina é muito mais barato se for comparar com a mesma distância num voo nacional. Por quê? Existe um acordo internacional. Isso é internacional, tá? Porque os voos internacionais, sim, pagam menos impostos. É um negócio tão simples, né? Mas não vai diminuir a arrecadação. Nenhum governo, seja de esquerda, de centro, de direita, qualquer lado, vai querer diminuir a arrecadação, né? Isso é um fato. Agora, cara, é tanta asneira que esses ministros têm falado ultimamente que, olha, fica difícil, tá? Se você for de esquerda, você vai olhar e parar pra pensar, não, realmente, o cara quer o algoritmo das empresas, o cara quer definir preço, isso não é certo, entendeu? Porque definir preço, você sabe o que é, né? Você sabe muito bem o que é. Só você voltar no Brasil dos anos 80, anos 90, até o comecinho ali dos anos 2000. Veja quantas pessoas viajavam de avião em relação à proporção da população e veja quantos viajam hoje, depois de um livre mercado, livre mais ou menos, porque as companhias elas são amiguinhas entre si e definem preço. Isso, os vídeos que eu já vi falando isso são de alguns meses, né? Vamos esperar a bomba estourar para você ver como é verdade o que eu estou falando. Se você gosta aqui do canal, se quiser compartilhar o vídeo, você pode compartilhar. Se você quiser fazer um pix de R$1 aí, também você me ajuda a manter o projetinho maroto aqui deste canal. E até o próximo. Tchau!